Thiago Silva cala os críticos e comanda o Fluminense com gol heróico no Maracanã. O Maracanã viveu mais uma noite mágica. Aquelas que só o Fluminense sabe proporcionar. E no centro de tudo, como nos velhos tempos, estava ele, Thiago Silva, o monstro, o guerreiro, o ídolo eterno. Aos 40 anos, o defensor mostrou que ainda tem gasolina de sobra no tanque e coração tricolor pulsando forte dentro do peito. Quando o relógio já parecia conspirar contra, ele apareceu na área, como se o tempo tivesse voltado, e com um voleio de pura classe garantiu o triunfo por 1-0 sobre o Juventude. O estádio explodiu. A torcida foi à loucura. Era impossível não se emocionar. Thiago Silva, o mesmo menino que um dia saiu de Xerém cheio de sonhos, agora escrevia mais um capítulo épico de sua história com a camisa tricolor. E o melhor, decidindo um jogo importante, mostrando que não voltou apenas para encerrar a carreira, mas sim para fazer a diferença dentro e fora de campo. A partida foi válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Fluminense precisava da vitória para respirar melhor na tabela e manter viva a chama da reação. O adversário se fechou, complicou o jogo, e o relógio parecia acelerar demais. Mas quando o time mais precisava de liderança, de raça e de frieza, Thiago Silva levantou a cabeça e mostrou porque é um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. Durante toda a partida, ele foi um verdadeiro comandante. Organizou a defesa, orientou os jovens, chamou o jogo, deu segurança ao goleiro e, quando subia ao ataque nas bolas paradas, levava perigo. Mas o melhor ainda estava por vir. Já nos acréscimos, em um lance de puro instinto e talento, ele se posicionou com inteligência e acertou um voleio bonito, indefensável. A bola beijou a rede e o Maracanã tremeu. Era a consagração de uma noite para jamais ser esquecida. A vibração de Thiago Silva após o gol foi de arrepiar. Ele correu em direção à arquibancada, apontou para o escudo no peito e fez questão de mostrar o quanto aquele momento significava. Não era apenas mais um gol. Era prova de que o ídolo está vivo, competitivo, apaixonado e disposto a honrar o manto até o último minuto. Nas redes sociais, o impacto foi imediato. A torcida do Fluminense transformou o nome de Thiago Silva em um dos assuntos mais comentados do país. Centenas de mensagens exaltaram a entrega, o profissionalismo e o amor do zagueiro pelo clube. E não demorou muito para que o reconhecimento viesse também de forma oficial. Em uma votação promovida pelo perfil oficial do Fluminense no X, antigo Twitter, o defensor foi eleito guerreiro da rodada, recebendo a maioria esmagadora dos votos. E convenhamos, não poderia ser diferente. Thiago Silva foi, disparado, o melhor em campo. Jogou com elegância, firmeza e uma leitura de jogo que poucos possuem. Seu posicionamento é de manual, sua saída de bola é precisa, e sua liderança dentro de campo é algo que contagia todos ao redor. É impressionante ver como ele se adapta a cada situação, como antecipa jogadas e transforma a defesa em um muro intransponível. Há quem diga que idade pesa. Mas, vendo Thiago Silva jogar, é impossível acreditar nisso. O que se vê é um atleta exemplar, que se cuida, que entende o jogo como poucos e que, acima de tudo, sente prazer em vestir a camisa tricolor. Ele representa o torcedor em campo. Representa a história, a garra e o orgulho de um clube que sempre soube valorizar seus ídolos. Thiago Silva é o tipo de jogador que inspira. Não apenas pelo talento, mas pela postura. Nunca se esconde, nunca se acomoda. Mesmo após conquistar tudo o que podia no futebol europeu, ele decidiu voltar para casa, para o lugar onde tudo começou. E o que ele faz é exatamente o que a torcida esperava. Lidera, defende, vibra e decide. Ver Thiago Silva balançando as redes no Maracanã é como reviver uma era dourada. É lembrar dos tempos em que ele dominava qualquer atacante que ousasse desafiar o Fluminense. É sentir o orgulho de ter um craque de nível mundial representando nossas cores. E o mais bonito é perceber que, mais do que talento, o que move Thiago Silva é amor. Amor pelo clube, pela torcida, pela camisa que o revelou. Cada gesto dele mostra isso. A forma como fala do Fluminense, como comemora os gols, como vibra cada vitória. Não é apenas um jogador voltando para casa. É um torcedor em campo, um símbolo vivo de tudo que o tricolor representa. Enquanto muitos questionam se ele ainda teria fôlego para atuar em alto nível no futebol brasileiro, Thiago Silva responde da melhor maneira possível. Com atuações seguras, gols decisivos e uma liderança incontestável. Ele é o tipo de atleta que eleva o patamar do time, que inspira confiança e impõe respeito. Naquela noite de quinta-feira, o Maracanã testemunhou mais do que um simples jogo. Foi um reencontro de gerações, um abraço entre o passado e o presente do Fluminense. E o protagonista, claro, foi Thiago Silva, o eterno guerreiro,
O zagueiro que nunca deixou de acreditar e que segue escrevendo sua história com o mesmo brilho de sempre. A cada jogo, ele reforça a certeza de que é um dos maiores ídolos que já vestiram o manto tricolor. E se o prêmio de guerreiro da rodada serve para coroar alguém, nada mais justo do que entregar a ele o símbolo da raça, da experiência e da paixão que movem o Fluminense. Thiago Silva é mais do que um jogador. É uma lenda viva, um orgulho eterno, o verdadeiro coração da defesa tricolor. Vamos à terceira notícia. Fogo Coração Verde. Riquelme brilha no Maracanã e faz a torcida delirar com jogada genial ao lado de Thiago Silva. Alta tensão, bola de futebol. O Maracanã viveu uma daquelas noites mágicas que só o Fluminense sabe proporcionar. Uma vitória suada, arrancada nos minutos finais, com emoção, raça e o toque de um garoto que começa a escrever seu nome com letras grandes na história tricolor. Riquelme, o jovem que já vinha pedindo passagem, fez o estádio explodir ao dar assistência perfeita para Thiago Silva decidir o duelo contra o Juventude. O jogo parecia travado, o gol não saía, e a torcida já se mostrava impaciente. O time dominava a posse de bola, tentava de todas as formas, mas o Juventude se fechava como uma muralha. O relógio já passava dos 45 minutos do segundo tempo quando Riquelme recebeu a bola na ponta, com aquela confiança de quem sabe que pode mudar o destino da partida. Ele encarou o marcador, levantou a cabeça e cruzou com precisão cirúrgica. Do outro lado, Thiago Silva apareceu como um herói de filmes, de voleio, mandou para o fundo das redes e fez o Maracanã vir abaixo. Foi o tipo de jogada que faz a arquibancada acreditar novamente no poder da base tricolor. Riquelme, que vinha mostrando personalidade nas últimas atuações, finalmente teve sua recompensa. A assistência foi o símbolo do talento e da coragem de um garoto que não se esconde em momento algum. Enquanto muitos sentem o peso da camisa, ele parece crescer dentro dela. Após o apito final, ainda ofegante, o jovem falou com brilho nos olhos: "Hoje vai ficar marcado para mim." E não era para menos. Era sua primeira assistência como profissional, e ela veio em grande estilo, decidindo uma partida no templo sagrado do futebol brasileiro. Foi um momento que ficará guardado não apenas para ele, mas também para todos os tricolores que acompanharam cada segundo daquela vitória sofrida. Riquelme tem algo que o torcedor do Fluminense reconhece de longe: a ousadia de quem joga com amor. Ele arrisca, dribla, acredita nas jogadas e se entrega por completo. Ainda é jovem, mas demonstra uma maturidade impressionante dentro de campo. O jeito como se movimenta, a leitura das jogadas, a calma para decidir o passe no momento certo, tudo isso mostra que ele tem futuro brilhante. O cruzamento para Thiago Silva não foi sorte, foi talento. Foi o resultado de quem treina, observa e entende o jogo. Foi a prova de que o Fluminense tem em Riquelme um jogador diferente, desses que não se intimidam com a pressão e que sabem aproveitar as oportunidades. A torcida, que sempre valoriza quem honra o manto tricolor, percebeu isso na hora. Quando ele foi substituído, o aplauso ecoou de forma espontânea. Era a confirmação de que o menino já conquistou o coração dos tricolores. E com justiça. Em um elenco recheado de estrelas, ver um jovem da base brilhar com tanta naturalidade é motivo de orgulho. Riquelme tem o estilo que o Maracanã adora: dribles rápidos, passes inteligentes e uma energia contagiante. Ele joga com alegria, com aquela leveza que faz lembrar os grandes nomes formados nas Laranjeiras. E o mais importante, tem personalidade para decidir, mesmo sob pressão. O gol de Thiago Silva coroou o esforço coletivo, mas a jogada nasceu dos pés de Riquelme, que teve a visão de quem entende o jogo em outro nível. É impossível não se empolgar ao ver um garoto assim crescer diante dos nossos olhos. O Fluminense sempre foi um celeiro de talentos, e Riquelme é mais uma prova de que o futuro tricolor está em boas mãos. Deixe aqui os seus comentários, e saudações tricolores.